Boa noite a todos. Boa noite. Fazer a leitura do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier Marinho. Filhos, vós, filhos, sede desobedientes aos vossos pais, do Senhor, porque isso é justo. Paulo, Efésios 6:1. Seu diretor é o campo da elevação, aberto a todos os espíritos. O dever é zona de serviços peculiares a todos os seres da criação. Nós, somente os pais humanos, estamos cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagrada experiência de quem os precedeu. No desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde, em desânimo ao ponto de partida. Quando o sofrimento, a madureza dos anos restauram a compreensão, e os filhos estão marcados por divinos deveres. Juntos daqueles anos foram confiados pelo Supremo Senhor a senha humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores, dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtaram a claridade e progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está, os filhos que devem de ser o sorvedouro da insensatez ou do crime, por atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuir os benefícios e os inestimáveis dons que lhe deram. Não nos esqueçam de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente do amanhã, e o homem inferior não fruirá a felicidade doméstica. Assim seja. Boa noite, irmãos. Boa noite. Encarnados e desencarnados, sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Após a leitura dessa mensagem, vamos iniciar os trabalhos da noite de hoje, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão e nosso mestre, a Maria Santíssima, nossa mãe espiritual, rogando o amparo e a proteção para os trabalhos da noite de hoje. Que os mentores e os trabalhadores dessa casa e o mentor espiritual da nossa irmã Michele, que trará a mensagem da noite de hoje, nos auxiliem nesses trabalhos. A prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males. Com essa prece, iniciamos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Toda a tua palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Queridos irmãos, queridas irmãs, todos que nos assistem. Gratidão pela oportunidade de trabalho, mais uma vez. É tão bom retornar aqui porque a gente vê tantos amigos, né? Então, uma vez mais, iniciando o ano aí, né? Que a gente tenha muita saúde, muita
prosperidade, muita união, muita harmonia e muito amor, né? Principalmente dentro de nós, nossos corações, para que a gente possa mais uma vez levar um ano acreditando que possamos ser melhores a cada dia, que possamos estar nesse movimento espírita tão abençoado, recebendo toda essa luz, toda essa energia, essas bênçãos da nossa doutrina maravilhosa, que a gente possa não só agir com a razão, mas que a gente possa em ler e estudar, principalmente assimilar isso e trazer para os nossos corações. E a gente consegue fazer isso somente através do amor. Se nós verdadeiramente desejamos a nossa mudança, que ela comece lá dentro mesmo, nos avaliando, refletindo sobre os ensinamentos para nós, não para o outro. Muitas vezes a gente está nas palestras escutando e a gente está, nossa, se o fulano estivesse aqui, essa palestra seria para ele. E na verdade não, tudo é para nós, né? Agradeço a oportunidade da casa em trazer este tema para mim, para eu poder estudá-lo e trazer aqui para vocês. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Esse tema, ele está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5, 6 e 7. Mas para que a gente entenda o que é o capítulo 14, nós devemos lembrar como ele é composto, né? Então nós estamos num capítulo que fala honrar a vosso pai e a vossa mãe, né? Então lá nós iniciamos, acredito que toda terça-feira é o estudo do Evangelho, é isso? Todas as palestras de terça-feira? Sim. É o estudo do Evangelho. Terça e quinta, então já na ordem certinha. Então vocês já tiveram a palestra sobre piedade filial, certo? Mas é sempre bom a gente dar uma relembradinha, né? A gente vai iniciar então a palestra falando um pouquinho sobre essa parte. E depois então adentraremos em quem é minha mãe e quem são meus irmãos, que são os itens 5 a 7. E depois disso vamos estudar a parentela corporal e a parentela espiritual. Então quinta-feira será esse tema, é isso? E depois viria as instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então esse é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, para nós começarmos a falar sobre o tema dessa noite, vamos voltar então ao primeiro item ali que fala sobre piedade filial. Dentro disso, lembramos que nós estamos no honrar vosso pai e vossa mãe. Essa imagem me veio na mente ontem à noite. Eu falei, eu preciso de uma foto, a palavra honrar no meio e as outras palavras circulando ali para que a gente possa entender de fato o que é honrar. E aí nós estamos falando do quê? De respeito, primeiramente. Respeito é o quê? O que é respeito? Às vezes a gente escuta as palavrinhas, mas não reflete sobre elas, né? Então, respeito é justamente consideração, deferência e reverência. Um dos conceitos da palavra respeito. Que aqui pra gente é o que importa, tá? Para falar sobre honra. E aí, então, honrar o nosso pai e a nossa mãe, trouxemos a palavra respeito. É o que a gente, na verdade, espera, né? Principalmente quando a gente vira os genitores, né? Mas muitas vezes, quando nós estamos no papel somente de filho, é uma das coisinhas que muitas vezes a gente falha muito, né? E aí, quando a gente muda o papel, a gente começa a entender o porquê que a minha mãe e meu pai falavam de tanto dessa palavra a respeito, né? Consideração, deferência e reverência. E aí a gente já entende do que a gente está falando. E aí então, passando rapidamente só para lembrar do tema da palestra passada, amor. Sem ela,
se constrói nada. A gente já começou falando aqui sobre amor, né? Fonte de afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Um dos conceitos da palavra amor, que pra gente aqui é o que nos cabe, volto a dizer. Então, quando a gente fala forte afeição por outra pessoa, essa palavra honra, ela traz isso dentro dela também, né? Então, mesmo que não saibamos quem são os nossos pais, mesmo que eu tenha dificuldades de me relacionar com eles, mesmo que eu fui entregue para adoção ou qualquer outra situação que tenha acontecido do meu relacionamento com os meus pais, ainda assim eu devo guardar amor. Essa afeição, né? Porque quando existe o mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Como poderemos amar o outro se não amamos os nossos pais? E aí é um dos questionamentos que a gente vai ver muito nesse capítulo. O segundo seria obediência. E aí mais uma palavrinha que quando a gente está na posição de filho, é difícil da gente entender, né? Ato ou efeito de obedecer é a forma que temos para glorificar a Deus. E aí viramos mamãe e papai e a gente começa a entender o que é a palavrinha obediência. E não é aquela obediência que há uma... Até no capítulo ele fala essa palavrinha, mas a gente precisa entender melhor e compreender o que é submissão, né? Mas a obediência aqui, na concepção que eu trago, ela é uma obediência ligada a justamente as duas palavrinhas anteriores, ao respeito e ao amor, né? Pai ou mãe não desejam mal aos filhos, via de regra, né? Então, nós precisamos olhar para eles com esse olhar. E aí nós viemos então para a piedade filial, que é o item 3 do capítulo 14, e fala justamente o que é piedade: compaixão pelo sofrimento alheio e misericórdia. E aí a palavrinha filial para complementar a importância de termos piedade, né? Quando estamos nessa condição de filhos, a compaixão pelo sofrimento dos nossos pais, a misericórdia, e aí depois nós vamos falar de condescendência, que é a tolerância, benevolência, indulgência para as falhas deles, porque eles também são seres humanos e também são falhos. Compreendemos a importância dessa palavra. Como eu disse, e vou mostrar lá na frente, uma hora a gente inverte os papéis. E atenção, concessão de cuidados e gentilezas. Eu amo essa palavrinha gentileza. Eu acho que quando a gente tem gentileza ou pratica a gentileza, a gente consegue reunir todas essas virtudes num simples gesto, né? Então sim, agir com leveza, com gentileza, é amar o próximo, é ter compaixão, é ter piedade, é tudo isso junto, vem tudo num pacotinho. E aí então entramos no tema dessa noite: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E aí, lendo item 5 para vocês, a gente vai ler e vai comentar, tá? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentava em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E Jesus então respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?
e perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está lá em Marcos, capítulo 20, versículos 20 a 21, 20, 21, 31 a 35, e Mateus, acho que comeu alguma coisa ali, 12, 46 a 50. E aí a gente começa a raciocinar várias coisinhas aqui dentro dessa passagem do item 5, né? Primeiro, quando ele fala parentes, né? Naquela época a gente sabe que a palavra em irmãos poderia não ser somente os irmãos como a gente conhece hoje, né? Poderiam ser os primos, enfim, parentes. E aí ele fala, pois diziam que perdera o espírito. E aí a gente sabe que o santo de casa não faz milagre, né? Então Jesus estava na sua terra natal, a sua família veio tê-lo com ele, ele estava cercado da turba que o acompanhava, prestes a fazer a refeição, várias pessoas ao redor dele, então vêm os parentes para ter com ele. E Jesus, obviamente, que muito sábio, né? E aí daqui nascem várias correntes, né? Várias interpretações, mas muito sabiamente ele nos ensina mais uma coisinha, numa simples passagem ali, de dizer que os parentes estavam aguardando no lado de fora, ao dizer que quem são os meus parentes? Obviamente olhando para um sentido mais universal, né? Porque, como a gente disse, uma hora a gente está no papel, daqui a pouco a gente muda. E olhando pela programação da reencarnação, uma hora estamos aqui no papel de filha, outra hora estamos no papel de irmã, outra hora estamos no papel de mãe, e assim a gente vai alternando em razão da nossa, ou do nosso privilégio, vamos dizer assim, da nossa bênção, do nosso presente, que é a reencarnação, de nos melhorarmos cada vez mais e de sanarmos as nossas dificuldades e mazelas, porque a gente sabe que a família onde a gente nasce não é um acaso. Nos atraímos tanto pela família consanguínea quanto espiritual por afinidades. E aí isso já é tema do próximo palestra, né? Que vai acontecer na quinta-feira. E aí o item 6. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Difícil compreender como ele se refere à sua mãe, Maria, e aos seus irmãos, né? E aí a gente, entendendo o tamanho, que para a gente é um pouco até difícil, né, de discernir, o tamanho do Espírito de Jesus e da sua compreensão, é tão difícil. Ali fala, né, os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Então você vai priorizar as outras pessoas ao invés da mãe, dos irmãos? Você não honra a sua mãe, você está se contradizendo? E aí fala aí, né? Fato, porém, irrecusável é que a sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que o de outro estabelecia, donde esta consequência é rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico do amor e da caridade, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas ou mal compreendidas, ou não são suas. Das três, uma, né?
Então não podemos acreditar que a resposta de Jesus àquela indagação, que muitas vezes ele era indagado de forma maliciosa, querendo que ele se contradissesse em diversas situações, como provocações, né? Não podemos acreditar que seria essa a intenção de Jesus ao pronunciar essas palavras, que a gente entende sim que ela tem um intuito de educação, de nos educarmos, de nos passarmos a mensagem, uma mensagem maior do que seria essa família. Quem são as nossas famílias? Então estamos aqui reunidos no dia de hoje, terça-feira, à noite, para estarmos aqui estudando mais uma vez, nos harmonizando energeticamente, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, congregando de um mesmo entendimento. Para quê? Qual o propósito de nós estarmos aqui juntos essa noite? Qual o propósito me leva a estar aqui com vocês e vocês aqui também no Missionários da Luz? E aqui estabelecendo vínculos afetivos. Então, sim, temos afinidades. Sim, essa família é espiritual. Sim, nós já caminhamos muitas vivências juntos. E mais uma vez estamos aqui para nos melhorar cada vez mais. Causa admiração e com fundamento que, neste passo, mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse a sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Difícil a gente ler isso, né? Espíritos pouco adiantados, não lhe compreendiam a missão. Já é um pouquinho difícil a gente compreender que Jesus tinha irmão. Parece tão grande, tão, né? Jesus tinha irmãos? Tinha. Não lhe compreendiam? É estranho. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam. Tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. E aí eu pergunto para vocês, quem de vocês aqui já não teve ou passou por essa experiência de virar espírita, né? Muitos aqui viraram espíritas ao longo da caminhada, já estiveram em outras religiões. E muitas vezes fomos condenados, julgados, porque escolhemos caminhar de outra forma. E aí aqueles nossos companheiros não estão conosco, olham de cara feia, um irmão, uma mãe, um pai, um parente, um amigo. Quem de nós já não se pegou falando baixinho, eu sou espírita? E aí já vem da própria, o sofrimento, né, que traz a nossa cultura e as nossas leis. Então, é fácil um pouquinho da gente entender o que está escrito aqui, né? Disse-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. Não dá para a gente imaginar uma coisa dessa, né? Jesus sendo traído pelos próprios irmãos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. Jesus era tido como um estranho dentro da própria família. João diz positivamente, no capítulo 7, versículo 5, que eles não lhe davam crédito. Estranho, mais uma vez, né? E a gente fica até arrepiada quando lê isso. Falei, como assim? Os irmãos de Jesus não lhe davam crédito, os parentes, os próximos que conviveram com ele. E aí, claro, a gente compreende o porquê que ele foi crucificado, né?
Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Isso tudo, gente, é lá no capítulo 14, itens 5 a 7, literalmente, está transcrito, tá? Não é a Michelle que escreveu. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que ele tenha seguido os ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado a sua mãe fora desconhecer-lhe o próprio caráter de Jesus, né? Então, óbvio que ele não renegou a sua mãe. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, seria uma contradição dele mesmo. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para as suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele em nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino, como a gente diz, ele educou com essa frase. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família, para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. E aqui, então, a gente encaminharia para a palestra seguinte, que vai falar exatamente sobre isso, né? Então, ele ensinou, ele não quis renegar a sua família, ele quis ensinar algo a mais. E aí, a gente compara os nossos papéis, tanto na reencarnação que a gente vive, como em todas as nossas existências, como uma ciranda. E eu trago essa imagem aí. A vida, ela é uma ciranda. Todos estaremos em todas as posições. E quem escolhe a ordem? Deus. Por meio do quê? Da reencarnação. Então, honrar o nosso pai e a nossa mãe é honrar quem veio antes. Porque quem veio antes, veio antes. Simples assim. E por ordem de quem? De Deus. Vamos discutir com ele essa programação? Né? Se somos filhos de quem somos, então devemos sim honrá-los. Porque foi Deus que nos colocou ali. O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na pergunta 342, ensina: a resposta de Jesus aos seus discípulos, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal? Resposta: o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal. Dentro da família, aprendemos a amar, e este aprendizado servirá para o mundo lá fora. Nós nos amamos aqui porque aprendemos lá, na família, a nos amar. E por isso a gente consegue se afeiçoar e se relacionar bem lá fora, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. E aí a gente pega esse gancho ali para falar dos aparentemente mais felizes, que muitas vezes a gente está sentadinho do lado de alguém que aparentemente está muito feliz, mas na verdade não está. E a gente não se dá conta. E passa despercebido. Né? Ou aquele que possui recursos financeiros, a gente acha que por ter recursos financeiros ele é a pessoa mais feliz do mundo. E muitas vezes não é.
E aí a gente vai falar, isso aqui é um trechinho tirado lá do Sinal Verde, o livro Sinal Verde, de Francisco Xavier também, no capítulo 7, fala sobre parentes difíceis, para a gente finalizando aqui já a palestra de hoje. Esse é um pouquinho difícil da gente compreender ainda, mas a gente está aqui para aprender, né? Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes, a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiência que lhes foram impostas por nós mesmos, muitas vezes em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tende descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos antes a vida maior. Nas provações e conflitos no lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. Essa passagem do livro, do capítulo 7, do Sinal Verde, eu acho que resume tudo, né? Família, como diz Divaldo Pereira Franco no livro Constelação Familiar, é o educandário, é lá onde a gente aprende, é o nosso colégio, é lá onde a gente aprende a amar, a perdoar, a exercitar as nossas virtudes, a refletir sobre nossos vícios. É lá que nós vamos lidar com os nossos vícios. Muitas vezes nós viemos para combater algum vício nosso e a gente então recebe ou é recebido na família com alguém que possui aquele vício. Mas que a gente possa enfrentá-lo auxiliando o outro. Paramos para pensar sobre isso. Muitas vezes nós já tivemos aquele vício. E vício de toda ordem, tanto material quanto espiritual, moral, enfim. Então, sim, sejamos piedosos, atenciosos, gentis com quem nos desafia, com os nossos tais desafetos. E a gente já conversou aqui, eu trouxe aquele tema do amar os nossos inimigos, né? E é um desafio constante na nossa vida. Até perguntei aqui quem é que tinha inimigo, ninguém levantou a mão, ninguém tinha inimigo. E aí, ao longo da palestra, a gente foi entendendo quem são os nossos inimigos atuais. Muitas vezes está aqui dentro, né? Somos nós mesmos, muitas vezes. E aqueles que nos desafiam pensam diferente da gente, que a gente crucifica, julga. São esses que a gente precisa olhar, com esse olhar lá do início, lá, compreendendo todas as virtudes que devemos aprender cada vez mais, desenvolvendo a missão, o amor, a compaixão, tudo aquilo ali, iniciando a família. E é por isso que muitas vezes vem esses desafetos de vidas passadas, que é justamente para a gente passar por isso, para que a gente possa compreender dentro da família aquilo que nós temos que fazer depois lá fora. Quando no trânsito nos fecha um carro, ou quando alguém faz algum comentário nas redes sociais que a gente não gosta, ou quando diversas situações fazem contrário ao que eu penso e tudo mais. Então, que a gente possa exercitar, porque essa faz parte
desse mundo de provas e expiações que estamos vivendo, e se estamos aqui nesse momento, porque a gente precisa passar por isso. Agradeço a todos vocês, somos todos irmãos fraternos, fiquem todos bem, que tenham um lindo início de ano, com muita paz, muita harmonia, muito amor, e que possamos cada vez mais estar juntos, unidos aqui no movimento espírita, na Casa Missionários da Luz, que somos muito bem recebidos, e se ajudando mutuamente, a nos melhorarmos cada vez mais, tá bom? Muito obrigada, boa noite a todos, que assim seja. Muito obrigado, irmã, pelas suas palavras, foram bastante esclarecedoras. E apenas para completar a questão das afinidades, Shakespeare tinha uma frase em um dos poemas dele que dizia: não é porque alguém não nos ama do jeito que nós queremos que essa pessoa nos ame com todas as forças do seu ser. Então, às vezes, nós não compreendemos o amor que nós recebemos, no caso da nossa família. Então, vamos encerrar a palestra doutrinária da noite de hoje, novamente levando o nosso pensamento à divindade superior, pedindo a Deus, a Jesus e a Maria Santíssima o amparo e proteção para o resto da nossa semana. Em seguida, iremos iniciar os trabalhos de passe, a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja.